Pois é, Kaká, você sabe que quando ele entrou no finalzinho do jogo, no lugar do Caio Jorge, eu achei que ele fosse bater o pênalti, o primeiro. Eu pensei comigo, o Gabigol vai bater o primeiro. Não, ele quis bater o último. E aí eu me lembrei da Supercopa de 2022, quando Flamengo e Atlético decidiram aquela competição. Todo mundo acertou ou errou, enfim, houve um empate ao final dos 11 jogadores e aí houve uma sequência de cobranças de novo. Era para ele bater o primeiro, ele não bateu. Quem bateu foi o Vitinho, porque ele tinha certeza que o Vitinho ia acertar e ele faria o gol do título. O Gabigol é individualista. Ele é isso. Ele sempre foi. No auge e no momento de decadência técnica que ele vive, faz 3 anos já. O Gabigol é isso. Um jogador extremamente individualista, que me parece que não liga nada para o que a gente vai falar aqui sobre ele. Zero. Infelizmente. Você mostrou o Neymar, eu acho que o Gabigol vive um ocaso precoce, aos 29 anos de idade. Agora, com relação aos craques que começaram batendo, o Matheus Pereira e o Memphis... E o Yuri, né? Não, o Yuri começou por Corinthians. Ele perdeu. Isso, os dois perderam. E o Matheus acertou, o Yuri perdeu. Eu, sinceramente, não acho que ele foi displicente. Eu acho que é o estilo de batida dele, ele bate assim desde sempre. Acho que é mérito gigantesco do Hugo o fato do Gabigol ter errado e o Gabigol não teve uma boa batida. Se você observar, o Hugo tem uma técnica para defender pênaltis. Um pouco antes do batedor chegar na bola, ele finca um dos pés no chão. Se ele fincar o pé direito no chão, ele vai pular para o lado esquerdo. Se ele fincar o pé esquerdo, ele vai pular para o lado direito. Os dois se conhecem muito bem, trabalharam juntos no Flamengo. Um instantinho antes do Gabigol chegar na bola, o Hugo finca o pé direito dele, dando a entender que ele pularia para o lado esquerdo. Essa foi a deixa para o Gabigol, que vai lentamente caminhando para a bola à espera de um movimento do goleiro. No momento em que ele entende que o goleiro deu o sinal que vai pular para um canto, ele bate no outro. Só que como a distância do Gabigol para a bola ela é muito curta, ele não tem como colocar força nem deslocar muito a bola a ponto dela entrar lá no cantinho. Então, o Hugo deu um sinal de que pularia para um canto, conhecendo o Gabigol, pulou para o outro e aí ele quebrou o batedor do Cruzeiro. Isso é inteligência, isso é técnica, isso é treino e conhecimento do adversário. Faz parte. O Hugo disse que conhece demais. Exatamente. Quem mais isso. Conhece o Gabriel é ele, por conta... Falou que não precisou nem estudar. Exatamente. Por conta lá, os dois conviveram bastante no Flamengo. Mas eu quero reconhecer aqui o Bernardo. Eu travei vários duelos com ele aqui a respeito do Gabigol, entendendo que havia um exagero com relação ao Gabriel, principalmente... porque depois, nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil do ano passado, ele foi um cara importante para a equipe do Flamengo. Primeiro, né? No primeiro, No segundo ele sai e amortizou no vestiário. Exatamente. Ele chegou a discordar ali, ou a criar um certo desconforto com o Felipe Luiz. E quando o Cruzeiro demonstrou interesse, eu falei, opa, ele precisa ser recuperado, ele precisa de acolhimento, porque técnica ele tem, qualidade ele já mostrou. E o Berna falou, não é bem assim, há um bom tempo ele vive uma crise técnica. Ele chegou no Cruzeiro e nós estamos olhando para esse pênalti aqui de uma maneira isolada. É pá de cal na temporada ruim que ele teve. Ninguém olha para a equipe do Cruzeiro e imagina o time com o Gabriel, pelo contrário. Você vai olhar para o Sinisterra, você vai olhar para o Arroio, você vai olhar para outros jogadores, mas você não vai falar, esse time realmente, o Jardim precisa encontrar um lugar para o Gabriel. O Gabriel simplesmente hoje não faz essa diferença. Numa decisão de campeonato, na casa do adversário ou em casa, ele não foi importante para o treinador em nenhum momento. Ele entrou para bater a penalidade. E olha o que ele fez. Se é com displicência, se é de fato o mérito do goleiro, ele tinha que fazer o pênalti. Ele foi um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. De fato, ele foi. Ele foi. Ele é um grande batedor. Sempre batendo de uma forma mais lenta. Sempre foi assim, deslocando o goleiro. Neymar bate assim. O que o Léo falou tem um certo sentido. Eu não vou concordar 100%, mas tem um certo sentido, sim. Ele repara no movimento do goleiro e fala, vou rolar. Ele sempre fez isso. Sempre fez isso. Achei que ele fosse bater no outro canto, porque ele bate mais no outro canto. Cruzado, né? Ele é canhoto, bate cruzado. Mas
O Hugo fez uma grande defesa e ele é um personagem. Defesa. Ele é um personagem. Tornou-se personagem do jogo. Tá? E o Gabriel... Acabou o ciclo dele. O Gabriel, como disse o Ivan Drago, ele foi titular contra o Santos, um time reserva do Cruzeiro. Jogou melancolicamente naquela derrota por 3-0 do Cruzeiro. Ele não é um jogador que faz a menor diferença. Menor diferença. O investimento não vale a pena. O cara que compõe o elenco ali hoje... Se você chegar um marciano aqui na Terra e não tivesse visto, né, o Gabigol jogando com a camisa do Flamengo nos áureos tempos e assistisse ao futebol de 2023 para cá, ele ia falar, você é um jogador para compor o elenco. Nada mais do que isso. E o trabalho do Dorival foi horroroso na seleção brasileira. Horrível. Concordo com o Léo quando ele diz que foi estabelecida uma comparação, sim. Porque a partir do momento em que ele fala sobre os técnicos brasileiros colocando os estrangeiros em contraponto, há uma comparação evidente. Mas acho que é um debate cada vez mais necessário. E o Dorival Júnior, ele foi deselegante, na minha opinião, tá? Com o perdedor que é português. E que fez um trabalho no primeiro tempo bem melhor do que o do Dorival. Continuo achando o trabalho do Dorival fraco à frente do Corinthians. Abaixo daquilo que eu acho que ele pode entregar até. E quando ele deu a declaração, ao final do jogo, ele não sabia qual seria o resultado do outro jogo, que poderia ter o Zubeldia na decisão, mas teve o Diniz. 2 brasileiros. Ok. Então você vai falar, nossa, os brasileiros superaram os estrangeiros. Porque vai ficar essa picuinha, essa bobageira. Ah, o brasileiro é melhor que o estrangeiro, não sei o quê. O mercado está aberto para todo mundo, que tiver competência para trabalhar, ué. Qual é o problema? É bem por aí. É exatamente isso. O que for mais competente vai assumir o cargo de treinador da equipe. Independentemente do passaporte. Independentemente do passaporte. Então, ninguém nunca disse que todos os técnicos brasileiros são ruins, assim como todos os técnicos estrangeiros são bons. Não, depende, caso a caso. E a análise vai a cada quarta e domingo, de acordo com o trabalho de cada um. Um acha que o Dorival faz um bom trabalho, o outro vai dizer que ele faz um péssimo trabalho. Mais constrangedor do que aquele depoimento xenofóbico do Oswaldo de Oliveira e do Leão, acho que é incomparável. Aqui a gente não vai ter nada igual. O Dorival não foi mal educado em nenhum momento aqui. Zero. O Dorival é um cara muito educado, aliás. Mas eu acho que não precisava, por causa do Leonardo Jardim, entendeu? Eu acho que não era o momento. Não era o momento. Leonardo Jardim que depois, hoje de manhã... Eu só acho que ele encarou ali... Foi embora. Uma outra visão aqui a respeito do que aconteceu. O Bernard chegou aqui a colocar várias vezes no nosso programa que ele entende que o Leonardo Jardim é o melhor técnico estrangeiro em atividade no Brasil, certo? Né? Então ali era um desafio para ele, Dorival, também. Eu acho que ele também pensa que o Leonardo Jardim é um dos melhores treinadores em atividade no Brasil, se não for o melhor. Sim. Então superar um adversário como esse foi algo importante para ele. Então, tem valor aqui também. Porque no primeiro confronto a gente pode falar sobre o péssimo desempenho do Cruzeiro, mas a forma como o Corinthians se comportou fora de casa contribuiu bastante para complicar a vida do rival. Nós chegamos a discordar aqui na semana passada, eu e o Berna entendemos que o trabalho do Dorival tem aspectos negativos, o Léo já entende que é um elenco que contribui muito pouco nesse sentido, então a gente fica olhando só para o treinador. Acho que o Léo tem um pouco de razão nisso, é só você ver a postura do Corinthians na Copa do Brasil, absolutamente natural. Então eu acho que esse embate para ele, Dorival, foi importante. Eu vou pegar do outro lado um time mais organizado, com ótimos valores individuais e com um treinador que certamente vai ser muito difícil superá-lo. E ele conseguiu. Então é pôr para fora isso, acho que é do jogo, entendeu? Eu vejo o Dorival amargurado pela passagem dele na seleção brasileira. Pode ser. Por isso, essa vitória pode ser importante. O Léo foi feliz. Eu vejo o Dorival como um técnico amargurado. Ele está guardando isso dentro dele. Eu preciso dar uma resposta, eu apanhei muito na seleção brasileira, me colocaram nessa categoria de técnico brasileiro que não tem competência para treinar a seleção e agora eu preciso dar uma resposta. Então eu bati o Leonardo Jardim aqui na semifinal, posso ser campeão e se eu não for o campeão será o Fernando Diniz, um técnico brasileiro e tal. Então eu acho que ele está guardando esse ressentimento dentro dele. Bom, vamos lá então, Kaká. As alterações do Dorival foram decisivas para que o Corinthians conseguisse reagir em Itaquera. Primeiro, vamos dar uma olhada no desenho da primeira etapa, para a gente já ganhar tempo. Já coloco o Cruzeiro saindo jogando, com o Matheus Henrique, que entrou na vaga do Lucas Romero, entre os dois zagueiros para fazer uma saída de 3, com o Lucas Silva um pouquinho mais à frente.
O Corinthians estava apostado num 4-4-2, como você pode enxergar, 2 linhas de 4 aqui. Memphis e Yuri Alberto dividiam a marcação desses 3 zagueiros aqui. Como o Cruzeiro colocava Christian, Matheus Pereira e Sinisterra inicialmente, para depois colocar o Arroio nesse espaço entre linhas, o Corinthians tinha muita dificuldade para saltar, especialmente nesses 2 volantes. O Maicon não podia desgarrar da linha, senão o Matheus Pereira apareceria nas costas dele. O Martínez, a mesma coisa. O Cruzeiro entendeu qual era a forma que ele poderia se comportar no jogo. O desenho era muito parecido com o da primeira partida. Então, qual era a alternativa? Colocar Lucas Silva e Matheus Henrique no jogo. Os 2 volantes tinham muita liberdade e inverter a bola do outro lado. Aí estaria um lateral do Cruzeiro bem aberto, o Matheus Bidu, o lateral do Corinthians, demoraria um certo tempo para chegar e no momento em que ele saltasse, o Christian entraria nesse espaço. Vamos comprovar para quem está em casa com imagens da primeira etapa da partida, para a gente mostrar bem claro para quem está em casa. Lucas Silva e Matheus Henrique com total liberdade, livres no campo para raciocinar. O Lucas Silva vai inverter o lado da jogada, lá do lado direito estará o William, lateral direito do Cruzeiro no caso. Repare como, após a inversão, o Matheus Bidu vai demorar muito tempo para chegar e dar o combate no lateral do Cruzeiro, que estava esperando justamente esse movimento do jogador corintiano. O Christian vai entrar nesse espaço entre zagueiro e lateral do lado esquerdo da defesa do Corinthians. O passe é feito, o Christian ganha o duelo individual com o Breno Bidon, faz o cruzamento que é afastado. Isso é a mesma coisa que vai acontecer no lance do gol. Saída de 3, como a gente mostrou no campinho, com o Matheus Henrique entre os 2 zagueiros e o Lucas Silva um pouquinho mais à frente. A bola é colocada para o lado esquerdo, o Cruzeiro vai tentar transitar por esse lado para depois inverter novamente a jogada. Os 2 volantes com total liberdade. O Corinthians afunda e deixa essas 2 linhas de 4 muito próximas, muito compactas. Mesma estratégia do primeiro jogo. Matheus Henrique e Lucas Silva estão livríssimos, com total liberdade para girar o jogo da esquerda para a direita. Lá estará o William. Matheus Bidu vai sair novamente no combate ao William. Ele sai, desgarra da linha. Parece um replay da última jogada, mas eu garanto para você que não é. O Christian vai entrar justamente nesse espaço, nas costas do lateral do Corinthians. Depois ele vai executar um cruzamento. Antes de ganhar, claro, duelo individual com o Breno Bidon, faz o cruzamento para o Arroio finalizar e marcar o primeiro gol do Cruzeiro. Isso daqui aconteceu no primeiro tempo. O Cruzeiro foi muito melhor. O Dorival volta da primeira para a segunda etapa com 2 trocas que o Berna já citou aqui. Então vai sair o José Martínez e vai sair também o Carrídio, para as entradas de Rodrigo Garro e Ranielli. O que mudou no Corinthians para o segundo tempo? O Corinthians foi muito mais agressivo. E se a sobra estava aqui entre esses 3 jogadores que iniciavam, ela parou de existir por aqui. O Yuri Alberto ficava em um zagueiro, o Memphis no outro e o Garro vigiava o primeiro volante. O Ranielli grudava no Matheus Pereira, que fez uma grande partida, e o Maicon podia vigiar aqui o Lucas Silva quando necessário. Marcação do Corinthians do lado da bola, encaixadinha aqui. Qual seria o homem livre do Cruzeiro se a bola estivesse do lado direito? O homem livre estaria do outro lado, seria o Kaique, mas teria que acontecer uma inversão direta, do lado direito para o lado esquerdo, para achar esse homem livre. Os 2 volantes, Lucas Silva e Matheus Henrique, não tinham mais essa liberdade que existia na primeira etapa. Vamos comprovar com imagens para mostrar para quem está em casa a mudança de postura do Corinthians. Já passa a atuar num losango de meio campo tradicional dessa temporada do Corinthians, com 2 homens mais avançados, Memphis e Yuri Alberto. O Jonathan e o Fabrício Bruno marcados pelos 2 atacantes do Corinthians, Yuri Alberto e Memphis, e os encaixes por dentro, um do Corinthians para um do Cruzeiro. Matheus Henrique e Lucas Silva marcados. Quando a bola ia para um dos lados do campo, o Maicon, o volante do lado, saltava no lateral do Cruzeiro e o Matheus Bidu vinha por dentro com o ponta do Cruzeiro. Marcação homem a homem com o Ranielli fixo no Matheus Pereira, que não tinha mais aquele espaço entre linhas. O Breno Bidon, que era o volante do lado contrário, vinha jogar um pouquinho por dentro. O Corinthians fechava o lado da bola e o Cruzeiro não conseguia transitar.
Aqui de novo, marcação encaixada que vai forçar uma bola longa, que resultou inclusive no segundo gol do Cruzeiro, mas depois o Corinthians entrou na partida. Repare como o Breno Bidon vem por dentro e o Kaique está lá do outro lado como homem livre. Mas é difícil você fazer uma inversão longa para achar esse jogador do lado contrário ao da bola.